pequena vila de Serafina, aninhada entre montanhas cobertas de orvalho e campos de flores silvestres, o tempo parecia ter parado. As casas de barro com telhados de sapé eram testemunhas silenciosas de uma vida simples, mas marcada por traços profundos de tristeza. Um céu cinzento pairava sobre a cidade, trazendo uma constante sensação de melancolia, como se o próprio vento carregasse as sobras de alegrias passadas. Silêncio, solidão e arrependimento eram o cotidiano de Mila, uma jovem de expressão serena, mas com os olhos marejados de saudade. Mila vivia para cuidar do pequeno lar que compartilhava com seu pai, um homem recluso, cuja saúde minguava dia após dia. As lembranças da mãe, que partira em meio a um temporal há 3 anos, ainda pesavam sobre a casa. A imagem dela, em um retrato desfocado na mesa de madeira da sala, era a única companhia que restara para a jovem. À noite, Mila costumava acender uma lamparina frágil, cujas chamas tremulantes eram como o brilho de uma esperança que se apagava lentamente no horizonte. A casa estava preenchida com o aroma das flores do campo que ela colhia à beira do caminho, mas a beleza da natureza ao redor era um convite à dor, um lembrete constante da alegria que havia se esvaído. Era uma tarde cinzenta quando um eco distante de risadas infantis cortou o silêncio habitual. Mila parou a atividade que antes a envolvia em uma tentativa de se esquecer da tristeza, olhando pela janela empoeirada. Assim que seus olhos se fixaram no grupo de crianças brincando na praça, um aperto no coração fez com que ela se sentisse ainda mais isolada. Uma delas, uma menina de cabelos cacheados e sorriso solto, parecia irradiar uma luz que iluminava os rostos dos outros. Ao ver a menina derrubar acidentalmente um brinquedo, Mila sentiu a urgência de ir até lá, de abrir o coração, mas logo se lembrou de suas correntes invisíveis de dor e solidão. O que ela poderia oferecer àquelas crianças quando sua própria vida estava envolta em escuridão? Nesse momento de dúvida, algo inusitado aconteceu. Um vento mais forte e impetuoso soprou, virando a lamparina da janela e apagando a luz testemunha do seu passado, ao mesmo tempo em que espalhava folhas secas pelo chão. A perda da luz fez seu coração disparar, como se um sinal de que o tempo havia chegado para que algo mudasse. O apelo do ao seu arredor fez uma faísca interna brilhar em sua alma. Talvez o momento tivesse chegado para quebrar as barreiras que ela mesma havia construído. Mila respirou fundo, ouvindo a risada da menina mais uma vez. Um impulso incontrolável a levou a abrir a porta da casa. Uma pequena ação, mas potenciada pela intensidade de um desejo há muito adormecido. Ao dar um passo para fora, percebeu que a chuva começava a cair, gotas finas que logo se transformavam em um cortejo de água que desenhava caminhos na poeira do chão. Naquele instante, enquanto o céu se abria, tudo parecia em ebulição. Sua vida, cheia de dor e solidão, poderia de fato mudar. E ali, naquele impulso carregado de esperança e incerteza, Mila ouviu uma voz em seu coração dizendo: "É hora de se conectar." Ela hesitou, mas o pulsar vibrante da chuva e as risadas à distância eram um chamado que ela não poderia ignorar. Itrungutu. B. Encontro e conexão humana. Mila atravessou a porta de sua casa, sentindo a chuva aumentar. A água morna tingia seu rosto como se o próprio céu estivesse lavando suas dores. De início, o medo a envolveu, como uma névoa densa que sufoca o envelhecido. No entanto, à medida que as gotas escorriam pelo seu corpo, encontrou coragem em sua fragilidade e um impulso de se deixar levar. Quando se aproximou da praça, as risadas das crianças agora eram mais altas, alegremente acompanhadas por gritos brincalhões e brincadeiras sem fim. O grupo estava reunido ao redor da menina de cabelos cacheados, que estava ajoelhada,
tentando resgatar um carrinho de brinquedo que tinha sido puxado pela enxurrada de água. Mila hesitou à distância, observando a confiança natural da garotinha com seus amigos. Mas a cena começou a se desfocar. O movimento dos rostos felizes parecia contrastar agudamente com a própria imagem de solidão e dor que a havia aprisionado por tanto tempo. Ao ver a menina frustrada por não conseguir alcançar seu brinquedo preso em um local lamacento, Mila sentiu seu coração palpitar mais rápido. Em um momento de clareza, a ideia de se aproximar se apoderou dela. Suas correntes, antes invisíveis, começaram a vibrar com uma nova intensidade. Ela deu um passo à frente. O grupo a notou e, por um breve instante, a alegria se silenciou. Era como se todos respirassem em uníssono, encarando a mulher que surgia da tempestade. Mila forçou um sorriso enquanto caminhava, um gesto que se sentia como um grande ato de fé. Ela não sabia o que dizer, mas a visão dos olhos da garotinha, determinados e claros, fez com que as palavras fluíssem de sua boca. "Posso te ajudar?", perguntou, com uma voz que carregava um misto de insegurança e esperança. Para sua surpresa, a menina sorriu de volta com um sorriso puro que iluminou a escuridão que Mila costumava carregar. "Sim", respondeu a criança, pulando em frente, a alegria retornando instantaneamente. "Meu carrinho ficou preso ali." Com um gesto espontâneo, Mila se agachou e as crianças se uniram, formando um pequeno círculo ao redor da situação, todas ansiosas para ver a mágica acontecer. Enquanto tentava tirar o carrinho da lama, a água suja e lamacenta espirrava ao redor. A luz do sorriso da garotinha evitou que Mila sentisse nojo. Ao contrário, cada gota parecia um novo passo em direção a um futuro esperado, onde a solidão não fosse a norma. Entretanto, logo a tensão se materializou. Um menino nervoso, com expressão que misturava desconfiança e curiosidade, tomou a dianteira. "Por que você está aqui?", disparou, os braços cruzados sobre o peito. O questionamento cortou o ar como um raio nas nuvens. Naquele momento, Mila sentiu as correntes de sua dor começarem a se apertar novamente. Ela parou. Aquela criança estava refletindo o que ela mesma sentia há anos. "O que eu estou fazendo aqui?" A dúvida começou a sufocá-la, e por um instante suas intenções pareciam terrivelmente inadequadas. Como poderia se tornar uma fonte de luz para crianças que não conheciam sua escuridão? Mas algo dentro dela clamava para ser ouvido. Mila lembrou-se do seu próprio passado e das maneiras em que desejava ser ajudada. Um sopro de força emergiu de sua fragilidade. "Eu só quero ajudar", respondeu, a voz trêmula e sincera. O frio do olhar do garoto não se descongelou imediatamente, mas as outras crianças estavam encantadas com a presença daquela estranha. A menina de cabelos cacheados sorriu novamente. "Ela pode me ajudar, certo? Olha, já consegui tirar as rodas para fora. Vamos só puxar aqui." O menino pareceu hesitante, mas observou a interação desapegado. Gradualmente, um sorriso brotou de seus lábios, motivado pela determinação da garotinha. Mila percebeu que estava criando uma conexão genuína e suportável. Com um ato de união, juntos, todos puxaram o brinquedo com determinação. Finalmente, com um golpe coletivo, o carrinho saiu da lama e a vitória foi celebrada com risadas e gritos de alegria. A menina apertou o brinquedo em seus braços, uma detentora de um tesouro resgatado. "Obrigada", ela gritou, olhos brilhando de felicidade. Antes de se voltar para as outras crianças, mostrando seu novo amigo, Mila sentiu seu coração aquecer, um calor reconfortante que começava a derreter a solidão que tanto aprimorava. Enquanto as risadas ecoavam pela praça, algo dentro dela se movia, uma fissura na casca que envolvia sua alma. O que ela pensava ser apenas um ato de compaixão
estava se transformando em um retorno a si mesma. Mas antes que pudesse celebrar em seu coração, a voz do menino ressoou novamente. Você não é da nossa vila, não é? O que você vai fazer aqui agora? O questionamento o trouxe de volta à lembrança da dor que guardava. Neste momento de vulnerabilidade, a sombra de desconfiança que pairava sobre aquele grupo poderia facilmente se transformar em uma barreira intransponível. Percebendo o quanto estava prestes a recuar outra vez, um impulso percorria seu ser. Ela se lembrou de como a dor muitas vezes impede que as pessoas se conectem, mas como também é através dessa dor que encontra-se a verdadeira essência do humano. Poderia Mila, uma estranha, superar isso com um coração aberto? A atmosfera estava carregada de expectativa e assombro. Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que a conexão, um pequeno gesto de bondade, poderia ser a prioridade. Um sussurro dentro dela clamava: levante-se, deixe-se conectar. Naquele instante, Mila percebeu que talvez aquele fosse exatamente o lugar onde ela mais precisava estar, cercada por crianças que viam, não o que ela havia perdido, mas o que poderia se tornar. E assim, em meio à chuva e à luz dos brinquedos, a carapaça de dor lentamente começava a se quebrar. O próximo passo estava prestes a se revelar. Ela precisava de coragem para dar o próximo passo, mas em meio ao inusitado daquela nova conexão, a semente da esperança começava a germinar. Mas o que o futuro reservava diante dela? A chuva caiu mais forte, como se quisesse abençoar o momento. As crianças, em sua inocência, ignoraram o mau tempo e continuaram a brincar. Mas para Mila, o peso da dúvida estava se acumulando em seu peito como nuvens pesadas carregadas de eletricidade. As risadas dos pequenos eram como uma sinfonia que a encantava, mas a pergunta do menino ressoava em sua mente como um eco constante. Você não é da nossa vila, não é? Era uma verdade irritante que não poderia ser ignorada. Ela se afastava, segurando a resposta que seu coração ansiava por dar. Disfarçando a insegurança, observou as crianças fazendo figuras de barcos de papel para soltar no pequeno rio que atravessava a praça. Mas seu sorriso escondia uma sensação profunda de impotência. Eu não pertenço a este lugar, pensou. Para onde poderiam levar aqueles pequenos barcos de papel, se não ao lugar de onde vieram? Um sentimento crescente de desespero a envolveu. Sua mente se repleta de recordações de seus dias solitários. A memória da casa vazia a esperava, cheia de ecos do que um dia foi sua vida. As lembranças eram como sombras dançando em sua mente, sussurrando sobre suas falhas e seus medos. E a ideia de criar laços parecia um luxo que ela não poderia se dar. E se não for bem-vindo? Uma voz interna sussurrava, repleta de desconfiança. E se eles não quiserem você aqui? E à medida que a tempestade em sua mente se intensificava, seu olhar se fixou na água turva do rio, que refletia tanto seu desespero quanto a leveza das crianças à margem. Uma rajada de vento a fez estremecer. Podia sentir-se perdida e fragilizada. A tempestade em seu íntimo se intensificava. Os olhares das crianças não apenas a aqueciam, mas também a faziam se questionar sobre sua presença. Ao se afastar, notou a figura da mãe do menino, uma mulher de longos cabelos escuros que observava de longe. Seu olhar era profundamente curioso, mas invulnerável. Apesar das aparências, Mila percebia a desconfiança em seus olhos, como se estivesse pesando cada movimento dela. Sem perceber, a imagem símbolo de Mila surgiu novamente, como um retrato embaçado pelas lágrimas do passado. A lamparina da esperança, que estava quase apagada, precisava ser reacendida. Era nela que se escondia a chance de mudança, mas a sombra sempre estava à espreita. Sua luta interna era tão intensa que ela mal notou quando um dos barcos de papel de uma criança deslizava pela água, capturando a luz da lua em seus cantos. Então,
Como um relâmpago em meio à tempestade, veio a primeira consequência da sua hesitação. O menino, que a tinha abordado antes, decidiu, com um gesto impulsivo, puxar uma de suas amigas e interpelá-la. Não podemos brincar com ela. Ela não é da nossa vila e não sabemos se podemos confiar. A linha entre bondade e rejeição estava prestes a se romper. Um frio intenso começou a se espalhar por seu coração. Aquelas palavras cortaram Mila como uma lâmina afiada. Embora uma parte dela entendesse o medo da criança, a outra estava apavorada. Ela havia se afastado do mundo por tanto tempo, construindo armaduras para proteger-se das feridas do passado, que o simples fato de ser rejeitada fez sua alma tremer. Naquele momento, sentiu-se como uma estranha em um deserto, um corpo que passava pela vida sem encontrar um sentido. Mas de repente, outra criança se aproximou e fez uma pergunta que fez o coração de Mila parar. Mas por que não podemos? Ela só quer brincar como nós. As palavras do pequeno foram um vislumbre de luz, um fio tênue de esperança que penetrava o turbilhão de emoções. A delicadeza contundente de sua simplicidade fez Mila lembrar que mesmo a mais frágil conexão poderia ser o início de algo maravilhoso. A tensão entre o grupo de crianças se dissipou momentaneamente, como uma brisa suave que chega após a tempestade. Mas para Mila, ainda havia um longo caminho pela frente. Ela precisava superar suas próprias barreiras emocionais. O que isso significava para ela? Poderia ela arriscar novamente? Antes que pudesse encontrar uma resposta, uma criança saiu correndo em sua direção, o sorriso largo e contagiante. Você pode brincar com a gente. Juntos, podemos fazer os barcos correrem. O convite soou como um canto angelical, desafiante e irresistível. E, enquanto os barcos navegavam para longe, levados pela correnteza e pela liberdade, uma nova possibilidade surgiu diante dela. Sentindo o coração pulsar, Mila hesitou. O tempo estava parado, a dúvida coloria o ar, mas a semente da esperança começou a germinar. Ela não precisava ter todas as respostas, apenas precisava dar um passo à frente. O que aconteceria se desviasse o olhar da dor e olhasse a beleza que surgia diante dela? A chuva continuava a cair suavemente, como uma bênção em sua jornada. Mas, em meio ao turbilhão de emoções, a essência da transformação estava começando a tomar forma. O que mais poderia acontecer? E se a coragem e a fé fossem suas melhores amigas naquela nova jornada? O poder da conexão e a profundidade da empatia estavam apenas começando a se revelar, e a resposta estava mais perto do que ela imaginava. O próximo movimento de Mila a aguarda, mas como será a transformação que ela tanto anseia? A brisa suave logo se dissipou, dando lugar a uma tempestade de emoções que Mila não pôde controlar. O momento de esperança que ela havia experimentado, embora breve como um raio de sol em um dia nublado, foi rapidamente ofuscado por uma sombra que novamente ressoava em sua mente. A ideia de abrir seu coração a novas relações era assustadora, como uma cruzada em um deserto sem fim. Enquanto a água dos barcos refletia a luz que ainda se esforçava para vazar entre as nuvens, dentro dela, tudo parecia escuro e sem saída. Naquele instante, a chuva, que há pouco parecia mágica e revigorante, agora se transformou em um fardo. As gotas, que antes tocavam suavemente sua pele como um beijo suave, eram agora como lanças frias que penetravam seu coração. A lembrança de sua solidão se tornava cada vez mais opressiva, como uma noite extensa sem estrela. Mila observou os outros crianças brincando e sorrindo, e uma onda de inveja subiu por seu peito. Como eles conseguem ser tão despreocupados? Pensou, enquanto seu olhar se perdia no reflexo turvo da água. Imediatamente veio à tona a lembrança de sua infância. O eco de risadas festivas se perdia em momentos tristes de dor e abandono.
uma marca na alma que ela estava lutando para apagar. Lembranças de um lar desfeito e de um amor que se foi começaram a preencher seu coração de desespero. Sentindo-se tomada pela escuridão, ela se afastou lentamente, procurando um lugar a sós, onde poderia se esconder de suas inseguranças. Mas, onde quer que fosse, seu reflexo aparecia como um fantasma, assombrando-a com a verdade de sua fraqueza. O brilho da vida parecia distante, enquanto ela se abrigava sob a marquise desgastada de uma cabana abandonada, cujas paredes de madeira ecoavam frases de tristeza. A tempestade se intensificou. Os ventos uivantes pareciam se divertir com seu sofrimento, e a casa rangia como se compartilhasse de sua dor. Cada trovão que ribombava no céu era um lembrete da tempestade que ela mantinha dentro de si. A solidão a cercava como um predador, e cada batida de seu coração soava como um lembrete da solidão que não se apaga, uma presença constante e indesejada. Lágrimas escorriam, misturando-se à chuva que caía indolente. Ela se sentiu pequena, uma sombra desvanecida na margem de um rio que fluía para um lugar desconhecido. Eu não sou capaz, sussurrou a si mesma, a voz trêmula. Um pensamento sombrio cruzou sua mente. E se eu nunca conseguir me conectar com alguém? E se todos estão certos sobre mim? Suas inseguranças eram sombras dançantes sob a luz de uma fogueira distante, sempre presentes, sempre dispostas a queimar seu frágil desejo de felicidade. Ao olhar pela janela da cabana, ela viu os barcos de papel ainda navegando no pequeno riacho que cortava a vila. Mas a imagem que antes lhe trazendo alegria agora serviu como uma lembrança dolorosa de tudo que parecia inatingível. Aqueles barcos representavam a liberdade, a leveza, um lar que ela nunca teve. A conexão que parecia se formar aqueles poucos minutos atrás agora estava ofuscada, não mais uma possibilidade, mas um sonho distante. A tempestade em seu coração se intensificou, e a ideia de enfrentar sua dor, de tentar novamente, tornou-se ainda mais insuportável. Sua mente girava em um ciclo vicioso de autoculpa e medo. O desejo de se afastar de tudo e todos tornou-se ainda mais forte, como se a vida em comunidade fosse um tiro que ela se recusava a levar. Mas então, um eco, um sussurro de uma voz que não podia ignorar, lhe lembrava da criança que havia feito a pergunta, a voz que estava disposta a acreditar que ela poderia ser parte da alegria. Ela só quer brincar como nós. Foi como se a chuva parasse por um breve momento, fazendo uma pausa no tumulto. O peso sobre seu peito aumentou, mas algo estava mudando. Enquanto a água continuava a descer pela janela, mais uma vez, uma ideia provocou um movimento em seu interior. Se pudesse ao menos deixar as barreiras caírem, se pudesse ao menos tentar, ao invés de se render. Nesse breve momento coberto pela tormenta, ela percebeu, a dor era um sinal de que ainda estava viva, mas esse pequeno lampejo de esperança logo foi eclipsado por um súbito e profundo vazio. O rio que antes levava os barcos para um mundo novo, agora parecia um abismo de desespero, pelo qual ela não estava disposta a se jogar. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Mila afundou em um mar de dúvidas, cercada por um desespero que parecia não ter fim. A lembrança da criança alegre, do convite de brincar juntos e do vislumbre de uma vida mais leve começava a desvanecer, como um sonho ao amanhecer. Mas as lágrimas continuavam a deslizar como a correnteza do rio. A solidão não se afastava, pelo contrário, ela se tornava mais presente. O que mais ela teria que perder? Ela estava tão perto de sentir, tão perto de se abrir, mas a tempestade interna a puxava de volta para seu casulo. A casa, agora, parecia uma prisão. Ela precisava de coragem, precisava encontrar uma forma de atravessar essa nuvem escura. Mas antes que pudesse desenterrar essa coragem,
Um estrondo ensurdecedor ecoou na tempestade exterior, e o céu escureceu ainda mais, como se a natureza quisesse reiterar sua dor. Mas será que havia algo além daquela tempestade que poderia mudar seu destino? Algo que a levaria a uma jornada de descoberta antes inimaginável? O grito silencioso que vinha de seu coração poderia quebrar as correntes que a prendiam? Bloco 5. Sopro de fé. Transformação interior. A energia pesada no ar parecia palpável. Os ecos do trovão rivalizavam com o clamor do coração de Mila. Mas mesmo assim, uma centelha de esperança resistia ao tumulto. Ela se lembrou da criança, da inocência em seu sorriso e da proposta simples de brincar. Algo na pureza daquele momento trouxe à tona a emoção há muito esquecida, um desejo profundo de se reconectar com a vida, mesmo que em meio à dor. À medida que seus pensamentos vagavam, Mila começou a explorar os cantos mais sombrios de sua alma. Cada lágrima que escorria pelo seu rosto parecia uma gota de purificação. O que era aquela dor, senão uma parte crucial de ser humano? As lembranças da infância, de alegrias e das danças sob a chuva, começaram a ressoar dentro dela. Um sussurro suave surgia em meio ao turbilhão. Você ainda tem a capacidade de sentir. E então, em um momento de entrega, ela se levantou, com os pés descalços, dirigiu-se à porta da frente, abrindo-a de par em par. A chuva batia forte, desenhando caminhos líquidas em sua pele. Mila olhou para o céu cinzento, preparando-se para ser envolvida por aquela tempestade, mas em vez disso, encontrou um propósito renovado. Por que não se abrir para o que estava à sua frente? Por que não permitir que a tempestade a lavasse e a transformasse? A imagem da criança dançando na chuva se tornou vívida em sua mente. Ela podia imaginar os risos sendo levados pelo vento, os pequenos pés descalços saltando em poças d'água. Um impulso emocional disparou dentro de Mila, impedindo-a de se retrair. Ela curtia a ideia de liberdade, de se permitir brincar, mesmo que apenas por um momento. Um grito interior, quase primal. Eu quero viver. Ressoou pela casa vazia. Com determinação implacável, ela deu um passo à frente e começou a rodopiar. O vento enquanto carregava Otley, a água na direção de seu rosto, parecia cantar uma canção de renascimento. Com cada volta que dava, a dor parecia se dissolver. A solidão se afastava. A chuva agora não era uma inimiga, era sua aliada. Nos seus braços, Mila podia sentir a vulnerabilidade da vida, sua beleza e sua fragilidade. Eu sou uma parte deste mundo vasto, pensou. Ao abrir-se para a chuva, ela percebeu que seu eu interior era muito maior do que qualquer dor que havia carregado. Aquele momento se tornava um ato de fé, fé em si mesma, na capacidade de recomeçar, de amar e ser amada. Contudo, a força da tempestade, assim como as vozes do passado, estava longe de ser abalada. As memórias intensas e os fantasmas que sua mente trazia à tona. A dor da perda estava ali, sussurrando em sua mente como um eco sinistro. Como poderia ela, em sua vulnerabilidade, realmente viver após tantas quedas? Fechou os olhos com força, como se estivesse invocando a coragem de suas lembranças mais douradas. Ela pôde sentir uma mudança, mesmo sob a torrente feroz. O peso dentro de seu peito estava lentamente se dissipando, como um céu que começa a desmanchar as nuvens densas antes de um pôr do sol. Agora, as lágrimas que escapavam não eram mais de tristeza, mas de libertação. Mila deixou escapar um riso emocionado que ecoou por toda a vizinhança, uma risada genuína, quase infantil. Foi ali, sob aquela chuva, que um espírito interior despertou. Algo dentro dela se quebrava e, ao mesmo tempo, se reconstruía com esse pequeno ato de coragem.
A imagem símbolo da lamparina se ergueu em sua mente, uma origem de luz nas trevas. Ela tinha a capacidade de reacendê-la, mesmo em condições adversas. Determinada, decidiu que seria seu próprio farol. A jornada dela se tornaria uma busca por iluminar não apenas seus próprios caminhos, mas também os caminhos dos outros que passassem a cruzar sua vida. À medida que a tempestade se acalmava, a luz da esperança brilhava ainda mais forte. Não era um caminho fácil, e ela sabia que a luta pela superação ainda estava longe de acabar. Mas ao se permitir sentir a alegria das pequenas coisas, como a chuva em seu rosto e o cheiro da terra molhada, ela havia encontrado um caminho pelo qual poderia começar a se mover. Com a ideia da criança e de um mundo de brincadeiras se infiltrando em seus pensamentos, Milare movimentou-se, permitindo que seu coração dançasse com a vida novamente. Mas antes que pudesse se deixar levar, um pensamento perturbador atravessou sua mente. E se a tempestade retornar? A própria essência da vida é feita de ciclos, de tempestades e renascimentos. E mesmo que houvesse dias escuros, dias de dor e hesitação, Mila prometeu a si mesma que continuaria a buscar a luz, sempre disposta a dançar sob a chuva e encontrar alegria nas pequenas coisas. Ela respirou fundo, sentindo uma serenidade emergir do interior. Naquele instante, a transformação interior estava em plena formação. Após a tempestade, um novo começo a aguardava. A liberdade que sentia agora era palpável, e o caminho que se estendia à frente parecia marcado por luzes incandescentes. Estava sentindo um pequeno, mas verdadeiro sopro de fé. Revive suas esperanças. Agora, que barreiras poderiam ser removidas? O que mais a vida tinha reservado para ela, além daquela jornada de redescoberta? Com o coração pulsando cada vez mais forte, Mila avançou para o desconhecido, pronta para se entregar ao chamado de uma nova realidade. Clímax redentor. Mila caminhava pela pequena trilha que serpenteava por entre as árvores recém-encharcadas, cada passo seu ecoando um novo significado. A luz da manhã havia emergido após a tempestade, e o ar pulsava com a energia vibrante da vida. Flores silvestres se curvavam elegantemente, suas cores renovadas brilhando sob a luz do sol. Por um momento, Mila se permitiu ser consumidor da beleza ao seu redor, mas em seu coração ainda habitava um resquício de incerteza. Ela se lembrou da criança que havia encontrado em sua jornada, uma menina chamada Lua, que provavelmente estaria em perigo. E se, ao refletir sobre suas próprias tempestades, ela não conseguisse agir em favor de quem mais precisasse de ajuda? Essa pergunta a pressionava, como se as sombras do seu passado tentassem novamente dominá-la. Como poderia alguém que havia vivido tanto sofrimento fazer a diferença na vida de outra pessoa? Contudo, a lamparina de sua alma parecia brilhar ainda mais forte com essa nova determinação. Com seu coração acelerado e o espírito pulsando, ela sabia que não poderia ignorar uma chamada tão clara e resolveu direcionar sua energia não apenas para si, mas para aqueles que poderiam precisar da luz que havia finalmente encontrado. Em um ímpeto decidida, Mila retornou à pequena vila. As ruas estavam molhadas com as chuvas da noite anterior, e ela sentia cada gota sob os pés como uma promessa de novas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre seu coração. O medo da rejeição e a dúvida estavam à espreita, como nuvens escuras no horizonte. Na vila, a solidão e a opressão que antes a sufocavam ainda persistiam entre as pessoas. Rumores ecoavam pelas ruas sobre a família de Lua, cada vez mais desolada e afastada. O pai estava tomado pela tristeza e a mãe pelo desespero. A pequena criança parecia ser a única que ainda conseguia ver um pouco de luz no meio de tanta escuridão.
No entanto, Mila lembrava-se de seu propósito. O passado não a definia mais. Ela estava aqui para fazer algo significativo, para ser a lamparina que oferecia calor nas noites mais frias. E com isso em mente, ela procurou a casa de Lua. Ao chegar, o silêncio era quase ensurdecedor. Ela hesitou na porta, ouvindo a respiração da mãe da menina do outro lado. "Você pode fazer isso", murmurou para si mesma, lembrando a como a conexão poderia transformar a dor em amor. Mila chamou, sua voz suave e confiante. "Oi, eu sou Mila. Eu vim para ver se posso ajudar." A porta se abriu lentamente. A mulher na sua frente era um reflexo do desespero que Mila conheceu tão bem. Com o olhar cheio de medo e incerteza, ela olhou para Mila como se estivesse olhando para um espírito perdido. "O que você quer?" A mulher questionou, sua voz trêmula como uma folha ao vento. "Muitas vezes, temos que buscar a luz em momentos de escuridão." Mila respondeu, com um calor que irradiava de sua alma, sorrindo timidamente. "Eu conheço a dor e a solidão que você está sentindo, mas eu vim aqui para ajudar. Lua precisa de você e de sua força." A resposta não foi imediata e por um momento parecia que o peso do mundo recaía novamente sobre Mila. Mas ali estava ela, decidida a não quebrar diante da tempestade. O que poderia parecer um passo insignificante para o mundo poderia ser crucial para aquele lar. Com cada palavra, ela começava a desmantelar as paredes de sofrimento que cercavam os corações daquela família. O silêncio pesado foi quebrado por um choro distante. Lua estava ali, tão pequena, tão frágil, mas ainda irradiando uma luz que encantava tudo ao seu redor. Mila se aproximou da menina que estava sentada no chão, sua cabeça apoiada nos joelhos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Com um gesto suave, a levanta e a envolve em um abraço quente. O querer de Mila de transmitir amor e conforto era palpável, o calor físico de seu corpo se transmitindo à menina como uma energia vibrante que começou a acalentar o coração de Lua. E naquele momento, quando as duas almas se conectaram, Mila sentiu uma onda de força varrer seu corpo, uma luz interior que iluminou cada canto da casa. O ato simples de abraçar uma criança trouxe à tona o que ela nunca soube que existia dentro dela, uma coragem que não era sua apenas, mas a união de todas as realidades de dor e superação que ela havia conhecido. Num gesto de compaixão, Mila puxou Lua para mais perto. "Eu estarei com você. Nós podemos superar isso juntas." A mãe de Lua observou a cena, seu rosto revelando a confusão, mas também a esperança que começava a ver nuançar naquelas interações. Sob o peso do amor regenerativo, as sombras começaram a se dissipar e a saudade da luz que antes haviam perdido começou a se manifestar novamente. Mas antes que o despertar pudesse pleno acontecer, uma nova ameaça se apresentou. O pai de Lua entrou pela porta, suas emoções intensamente afiadas. Os sentimentos de perda e raiva saltavam de seu ser como labaredas de um fogo que ardia há muito tempo, algo que podia reverter toda sua força. Ele não entendeu o que estava acontecendo e seu olhar enfurecido se dirigiu a Mila. "Quem você é para dizer o que podemos ou não fazer? Nós não precisamos de você." A voz dele ressoava como trovão e o ambiente sufocante começou a pesar de volta sobre Mila. Mas ela não recuaria. A chama em seu ser não permitiria que aquela tempestade a derrubasse. O amor por Lua, o desejo ardente de ver um futuro que fosse radiante, era mais poderoso do que qualquer grito de dor. "Eu sou apenas um farol perdido e quis estender a luz que um dia me foi dada. Você não precisa enfrentar essa dor sozinho. Vamos encontrar um caminho juntos." Mila respirou fundo, sabendo que o clímax desta verdadeira batalha não seria entregue a um único momento de raiva, mas sim a superação dessa humanidade compartilhada.
Com a lamparina ardendo no fundo de sua alma, ela estava à beira de uma vitória redentora. Aquilo não era apenas sobre Lua, mas sobre todos eles, uma corrente de libertação crescendo com cada palavra trocada. E naqueles olhos que antes estavam envoltos em sombras, ela sabia que a luz começava a brotar. Qual seria o peso que ele escolheria carregar? A ira ou a capacidade de amar? Com um novo espírito, Mila encontrou sua força, um ato de amor que mudou tudo. E assim, em meio à tempestade, a luz começou a brilhar. O caminho para Mugakura estava se abrindo. O quentinho da lamparina de Mila, o pequeno brilho que iluminava os cantos escuros da sala, parecia ter encontrado um eco no coração de cada um ali presente. O pai de Lua, que antes era um homem consumido pela culpa e raiva, hesitou diante da jovem que tinha, sem saber, lançado um feixe de amor em sua vida perturbada. Com a respiração pesada, ele fixou os olhos em Mila, tentando encontrar o afastamento necessário, mas a determinação em seu olhar o obrigou a confrontar a sua própria dor. O peso do passado, que tantas vezes o fizera desligar-se do amor e da esperança, começou a parecer um fardo insuportável. Ele tinha dúvidas, como qualquer um teria. Podia uma única palavra de compaixão ou um gesto de bondade reverter anos de sofrimento? O silêncio na sala ganhou uma nova profundidade. Lua, a pequena que observava com olhos curiosos, começou a sentir a transição. Sentia que aquela batalha entre sombra e luz não era apenas de adultos, mas que havia um espaço para as crianças no meio desse turbilhão. Então, sem que ninguém percebesse, ela deu um passo à frente, com suas pequenas mãos segurando o coração prática que envolvia toda a sua inocência. Eu só quero que todos sejam felizes de novo, disse ela com a simplicidade de quem não entende as complexidades da vida, mas sente cada emoção que flui ao redor. A sinceridade de Lua teve um impacto gigantesco. Era como se um raio de luz tivesse atravessado as nuvens pesadas que envolviam o ambiente. Felicidade, murmurou o pai, balançando a cabeça. O que isso significa quando você só conhece a dor? Seu olhar se voltou para a lua. A faísca da esperança havia se acendido, mas o escuro ainda era denso. O embate contra o que se sentia lhe impôs um dilema ainda mais profundo. Era ele que mantinha a barreira entre a dor e a felicidade de sua filha. Mila observou essa transição no coração do pai de Lua. Felicidade pode ser um caminho, não um destino, disse ela, suave, mas firme. E mesmo que você não saiba o que é hoje, está disposto a descobrir? Enquanto as palavras flutuavam no ar, a lamparina começou a brilhar mais intensamente, como se as chamas do amor de Mila iluminassem uma possível mudança no coração daquele homem angustiado. As memórias da felicidade que um dia partilharam como família começaram a se formar em sua mente. Noites em volta do fogo, risadas compartilhadas, abraços calorosos. Eram ecos de uma vida que parecia esquecida, mas que estava ali, latente, como uma semente adormecida que aguardava o calor propício para florescer. Um peso se deslocou dentro dele, um contágio da fé que agora existia com mais intensidade no ar. Ele olhou para a lua e viu não apenas uma extensão de seu ser, mas a promessa de um futuro. Seria mais fácil continuar prisioneiro da dor, mas havia uma escolha a fazer. Uma escolha por um coração que poderia se abrir, mesmo que aquele processo fosse doloroso. Talvez eu não saiba como, ele admitiu, sua voz agora mais suave. Você não precisa saber tudo, respondeu Mila, com um sorriso iluminado. Basta dar um passo, por onde quer que isso leve. O pai de Lua sentiu em seu peito uma chama começando a se acender, uma vontade de se conectar, de tentar. Ele olhou para a lamparina e viu que sua luz refletia todas as nuances das emoções humanas. Lágrimas de tristeza e risos alegres,
solidão e companhia, perda e reconquista. A dor poderia ainda estar presente, mas poderia ser parte da jornada, não o seu destino. Ao abraçar Lua, com um gesto trêmulo, mas sincero, ele começou a se desprender das correntes do passado, alimentando aquela centelha de esperança. Ao seu redor, um novo lar começava a surgir. Um lugar onde a dor seria reconhecida, mas onde o amor e a luz teriam um espaço maior para brilhar. O eco da lamparina agora representava não apenas um símbolo de luta, mas uma eterna busca por amor e compreensão. Vamos juntos, foi o que ele sussurrou. Uma nova determinação tomando conta de seu ser, enquanto o passado começava a se dissipar lentamente. A vida estava prestes a começar de novo, e assim, no sopro do amor, na força da vulnerabilidade. A família não só começou a se curar um ao outro, mas também a reverberar sua luz por todo o vilarejo, como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho de luz esperando para ser descoberto. Essa luz seria a lanterna nas sombras, e a história sempre estaria em transformação. Mas agora havia um fio de esperança entre todos eles, um laço indestrutível.